Então, oi, a gente tá voltando agora pra nossa segunda videoaula, que vai ser sobre a missão artística francesa. Eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar, porque eu li a outra e eu achei que tava muito rápido e teve muita repetição, então vamos manter mais no foco agora, embora isso seja totalmente minha culpa. A missão artística francesa tem influência no Brasil, é a missão que veio pro Brasil retratar o nosso país. Então, naquela época que você estudou no romantismo, o romantismo foi influenciado pela missão artística francesa. O que eles perceberam? Foi a missão artística francesa que escolheu como símbolo brasileiro. Quais foram os objetivos da missão artística francesa? A formação cultural do país foi um objetivo importante. Muita influência europeia no que a gente teve, ou seja, foi quando a influência europeia mais foi notada na nossa história, e a utilização do estilo neoclássico teve muita relação com a missão artística francesa. Então vamos lá, o contexto histórico e a definição da missão artística. Qual é o contexto histórico? Vinda da família real para o Brasil. Quando a família real veio para o Brasil, o que aconteceu? Dom João veio para cá e ele trouxe a família dele e a corte. Lembrando a aula de história, eles vieram fugidos de Napoleão. E aí eles instalaram a corte portuguesa aqui no Brasil. Eles precisam agora, se antes o Brasil era visto só como colônia, agora o Brasil precisa de uma identidade nacional para dar força extra para o país. O país não é mais só uma colônia, agora ele é uma extensão da metrópole, porque a família real vai comandar Portugal e Brasil daqui. Então o que acontece? Dom João chama os artistas franceses para vir para cá, e esses artistas eles contribuem eles retratam o Brasil. O que eles mais fazem é retratar o cotidiano brasileiro. É pela missão artística francesa que a gente tem mais noção de como as coisas eram nessa época. São eles que vão retratar, desenhar. O Brasil passa a ser a capital do reino de Portugal e Algarves. O contexto histórico é esse, vinda da família real para o Brasil. Com a chegada da família real aqui, o que acontece? A gente começa a ter um grau de modernização. O Brasil antes era só colônia, então para que ele servia? Para extração de pau-brasil e açúcar. Quando a família real vem para cá, isso muda. A gente vai modernizar, porque se o Brasil passa a ser a capital do reino, ele precisa de modernização. Precisa de uma imprensa, escola, faculdade, tudo isso. E aí, o Dom João, como eu já disse, ele chama os artistas franceses para vir para cá retratar o país. Passar uma unidade nacional. Se você tem a arte, ela serve também como uma forma de passar para o próprio povo o que o país deles é. Então, os artistas franceses, eles vêm pra cá e, retratando o cotidiano do Brasil, eles mostram para os próprios brasileiros quem são eles e o que eles fazem e como eles agem no dia a dia. É quando é criada a primeira gráfica do Brasil, que é a Gazeta do Rio de Janeiro. Como a gente já sabe, o Rio de Janeiro vai ser a capital do país, pela proximidade do porto e o ciclo da mineração. A missão tem o objetivo oficial de instalar as artes plásticas no Brasil e acaba influenciando o nosso cenário artístico. Estabelece um ensino acadêmico que não existia até então. Antes não tinha ensino da arte. Com a missão indo para cá, as pessoas começam a aprender arte e apreciar essa característica. O modelo que eles adotam aqui é o neoclassicismo. Voltando lá, o que é o modelo neoclassicismo? É uma retomada dos valores gregos. O que vai ter? Matematização da arte, da arquitetura e etc. Você tem que ter a ideia do belo como perfeito, simetria e essas coisas. Tudo que a gente viu na arte grega e no classicismo, a gente volta para ver no neoclassicismo. É o novo classicismo, que é uma retomada dos valores gregos, que a gente também viu no Renascimento. Os gregos influenciaram muita coisa na arte. Alguns artistas foram muito importantes para a missão artística francesa. A gente vai notar mais isso. O Joaquim Le Breton foi quem organizou. Ele veio para cá e junto quem ele trouxe? Ele trouxe o Jean-Baptiste Debré, que era pintor, o Tannot, pintor, e tem outro Tannot que ele era escultor. E tem arquiteto, que foi muito importante, que é o Grangean de Montigny. O grupo organizou a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, que foi uma ideia do Dom João, e depois que eles vieram pra cá, esse grupo que montou essa escola. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um deles agora, para deixar as coisas mais claras pra vocês. Tem o Tannot, que é um pintor francês. Ele retratou várias paisagens do Rio de Janeiro, e foi no que ele se especializou. Então você tem que lembrar que o pintor Tannot pintou o quê? O Rio de Janeiro. Óbvio, se ele era pintor, ele pintou, né? O Jean-Baptiste Debré foi o mais conhecido. Ele era a alma da missão francesa no Brasil. Ele retratou a natureza, o índio, e ele foi desenhista, aquarelista, pintor cenográfico, decorador, professor de pintura, e ele organizou a primeira exposição de arte no Brasil, em 1829.
Foi ele quem trabalhou no projeto de ornamentar a cidade do Rio de Janeiro, na decoração, e é por isso que quando você vai pro Rio, naquelas partes históricas, você nota muitos prédios neoclassicistas, porque a missão artística francesa, ela tinha o neoclassicismo como tema. E ele documentou os acontecimentos da história do Brasil do século XIX. Foi ele quem mais se preocupou com a importância que as gravuras tinham, com a importância que a circulação delas tinha no Brasil. Ele e a corte perceberam que as gravuras e a arte, elas eram responsáveis por retratar os acontecimentos para todo mundo. E a forma como elas eram pintadas influenciava no cenário político. Foi a partir da missão artística francesa que o Brasil começa a ser conhecido no exterior. Esses artistas franceses vêm para cá, eles fazem o trabalho que o Dom João queria que eles fizessem, eles voltam para a França, mas eles voltam cheios de gravura e histórias sobre como a nossa natureza é exuberante, como os povos que eles encontraram aqui, os alimentos são muito diferentes do que eles tinham na Europa. E é quando o nosso país é primeiramente divulgado no cenário exterior, na Europa, que era o foco do mundo. É quando o Brasil ganha relevância internacional. Depois eles vão voltar para cá e continuar trabalhando nisso por vontade própria. Debré principalmente vem e faz várias obras, vários retratos de como a sociedade era. Você percebe muito nessas obras o quê? A presença do escravo, a matematização, ou seja, aquela parte que tudo tem simetria, e a realidade que a gente tinha mesmo, as casas simples, etc. Ao invés do período romântico, você não nota muito claro e escuro aqui, aquela sombra que é uma herança do barroco. Isso não tem aqui. O que era o romantismo não tem. A gente volta pro neoclassicismo, que são a retomada dos valores gregos artísticos. Aí tem o Montaigne, que veio pro Brasil também, e ele projetou e construiu o prédio da Academia Imperial de Belas Artes, inaugurado em 1826. E ele foi o primeiro professor de arquitetura do Brasil. Toda vez que você andar no Rio de Janeiro, se você já foi pro Rio de Janeiro, se você não foi, procure ir, porque é importante para nossa história. E mais, outro exemplo também pode ser até... Vamos pensar, Minas Gerais, aquela parte assim, você olha os prédios históricos, o que eles têm? Eles têm essa fachada totalmente milimetrada, medida, e esses frontões da frente, isso tudo é herança do neoclassicismo, do grego. Então, se você procurar aí uma foto do edifício da Praça do Comércio, no Rio de Janeiro, você vai perceber muito o estilo da missão artística francesa no Brasil. Se você quiser lembrar mais da retomada dos valores gregos, o que a gente tem? Tem o Paternon. O Paternon vai mostrar muito pra você como os frontões eram usados e como tudo era muito milimetrado, tudo era medido, analisado, antes de pôr em obra. A Academia de Belas Artes é outro exemplo. E tem o solar que o Grandjean de Montigny fez, que é muito bonito, tem escada assim na frente, e os frontões. Então, o que eles fizeram? A arquitetura enfatizou arco, coluna e frontão. Se você lembrar do neoclassicismo, são exatamente as mesmas características. Se você olhar os prédios, você vai perceber os arcos sustentando, as colunas e os frontões, e esses frontões são aquelas faixas assim decoradas em cima. Vamos retomar agora então o que é? A missão artística francesa no Brasil foi a primeira vez que o Brasil teve relevância no cenário internacional. O contexto histórico é vinda da família real para o Brasil. Dom João chama um grupo de artistas que vem para cá para retratar o nosso cotidiano e ajudar a formar uma identidade nacional. É a primeira vez que o Brasil é retratado como um país. Ele deixa de ser uma colônia para ser a capital do império. O que eles tomam como tendência é o neoclassicismo, ou seja, a retomada dos valores gregos. E se você lembrar das aulas de literatura, é nessa época, com a vinda dos artistas franceses, que o índio é adotado como o herói nacional, como uma tradução do que o Brasil é. A natureza é muito retratada, é retratada como exuberante, bonita, verde, vibrante, e tem muito destaque. Mas você também não pode esquecer que a cidade da corte, a capital, o Rio de Janeiro, também foi retratado. E a presença do negro nessas obras é inevitável. O negro e o escravo deu base para o Brasil crescer. Os artistas mais importantes a gente pode falar que são o Debré, que foi o mais conhecido, e o Grandjean de Montigny como arquiteto. Eu acho que é só isso. Qualquer coisa mais vocês podem escrever a dúvida aqui embaixo. Muito obrigada por assistir. Se você gostou, se inscreve no canal. Se você não gostou, explica por que aqui embaixo pra gente poder melhorar. E se eu falei muito rápido, vocês podem falar aqui embaixo também, que eu tento falar mais devagar da próxima vez. E eu acho que é só isso. Obrigada por assistir. Principalmente pro pessoal da sala, que vocês têm que assistir. E se não assistir, eu não sei por que eu tô fazendo isso. Mas tudo bem. Obrigada e até a próxima aula.